Bom dia, queridos alunos do quinto ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luísa, professora da Escola Municipal Irmã Ana Maria Teixeira Costa. Nós estamos aqui hoje para começar o nosso caderno de número 5. É um caderno que tem um carinho todo especial em nosso coração, pois foi feito com todo carinho, cuidado e dedicação para vocês, alunos do quinto ano, pelas professoras da nossa escola, Irmã Ana Maria Teixeira Costa. Então, queremos que vocês tenham um olhar todo especial para esse caderno, que vocês mantenham, como sempre nós pedimos, toda a atenção e todo o zelo para fazer as atividades. Então, nós estamos aqui hoje para começar a nossa primeira aula. É uma aula de língua portuguesa e nós vamos falar sobre gênero narrativo, mais precisamente sobre texto dramático. E aí, vocês estão vendo que eu estou aqui em frente às cortinas de um teatro, e eu vou explicar por quê a respeito desse texto dramático. Vem comigo? Bom, crianças, como eu disse para vocês, nós estamos aqui nessa primeira aula, que é uma aula sobre texto dramático. Esse texto dramático, ele vem do gênero dramático ou teatral, e ele faz parte dos três tipos de literatura, que é o gênero lírico, e o épico e o dramático. Ele é um texto literário feito para ser representado, já que drama no grego significa ação, ele tem que ser um texto que tem movimento. Então, esse movimento é o drama, a ação. E ele é feito para ser representado ou apresentado como uma peça teatral. Porque na peça teatral você tem, além da fala, da leitura, você tem o movimento dos personagens, você tem sonoplastia, que é a parte de som quando acontece alguma coisa. Nós vimos lá no ano passado, na Semana da Criança, a escola levou vocês para assistirem uma peça teatral. Vocês lembram? Quem não estava na escola ou não pôde ir no dia, eu vou deixar no final da aula aqui um videozinho com alguns trechinhos de uma apresentação de uma peça teatral da Chapeuzinho Vermelho. Mas agora eu quero ler para vocês o texto que está no nosso caderno pedagógico, na aula 1. É uma peça teatral baseada no conto Chapeuzinho Vermelho. Eu vou ler para vocês porque eu quero que vocês leiam quando vocês pegarem o caderno com muita entonação, com muita clareza no som das palavras, porque quanto melhor lemos, respeitando pontuação, respeitando a escrita das palavras, a escrita das frases, melhor nós entendemos o que estamos lendo. Então eu quero que vocês treinem bem a leitura em casa, se possível gravem um vídeo e mandem para mim lá no WhatsApp, mostrando vocês lendo, porque eu quero uma leitura bem linda, combinado? Então eu vou ler aqui a peça teatral baseada na Chapeuzinho Vermelho, porque essa aqui ela tem três coisas fundamentais do texto dramático, que eu vou ler aqui para vocês, mas depois eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente cada um deles. O texto, a peça, possui narrador, que é a fala de quem conta a história, personagens, que são as falas daqueles que participam da história, e as rubricas, que são anotações que indicam movimentos dos personagens. Então, à medida que eu for lendo, vocês vão perceber que uma hora fala o narrador, outra hora fala a mãe, outra hora fala o lobo, que são os personagens, e o narrador, que está contando a história, os personagens, e vai ter uma hora que eu vou ler, tipo assim, entra no palco, sai do palco. Essas são as rúbricas, que são os movimentos que os personagens fazem de entrar, de sair, de fazer alguma coisa no teatro. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Narrador. A menina Chapeuzinho Vermelho tinha esse nome porque sempre usava uma capa vermelha. Um dia sua mãe disse a ela: o palco com uma mesa e, sobre ela, uma vela. Entra Chapeuzinho Vermelho e imediatamente, por outro lado, a mãe. Mãe, Chapeuzinho Vermelho, pega este cesto com um pão de ló e uma garrafa de mel e leve para a sua avó, que está doente. Chapeuzinho Vermelho pega a cesta. Mãe, não fique brincando no caminho. Você tem que atravessar a floresta e é muito perigoso. Mãe sai do palco. Troca-se os elementos do cenário por árvores. Narrador. Chapeuzinho Vermelho, com a cesta no braço,
seguia seu caminho até a casa da vovó. Tinha que passar pela floresta, mas ela não teve medo, porque sempre encontrou amigos, pássaros, um coelho, um esquilo, e escolhia flores para fazer um buquê. Chapeuzinho carrega um buquê na mão. Depois, pouco a pouco, o lobo entra. Narrador. De repente, Chapeuzinho viu à sua frente um enorme lobo, que perguntou a ela: Lobo, onde você está indo, Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho: estou indo à casa da vovó, levando um pão de ló e mel. Lobo: você pode pegar essa estrada e eu pegar outra. Vamos ver quem chega antes? Narrador. O lobo olhou de um lado para o outro, saiu de fininho para a casa da vovó, de Chapeuzinho. Chapeuzinho Vermelho anda em silêncio, se divertindo, colhendo flores. Chapeuzinho. A vovó ficará muito feliz com este buquê de flores tão lindas. Muda a decoração. Uma porta de papelão indica a casa da vovó. As árvores e Chapeuzinho desaparecem. Narrador. Enquanto isso, o lobo chegou à casa da avó, bateu na porta e ela abriu, pensando que era Chapeuzinho Vermelho. O lobo comeu a vovó em uma mordida. O lobo se lança sobre a vovó com um grunhido e a avó dá um grito. Tira-se a porta e coloca-se uma cama com um lobo barrigudo deitado. Narrador. Depois de um tempo, Chapeuzinho Vermelho chegou à casa da vovó muito feliz. Ela se aproximou da cama e viu que sua avó estava muito mudada. Chapeuzinho. Vovó, que olhos grandes você tem? Lobo. Eles são para olhar melhor para você. Chapeuzinho. Vovó, que orelhas grandes você tem? Lobo. Elas são para ouvi-la melhor. Chapeuzinho. Vovó, que dentes grandes você tem? Lobo. Eles são para comê-la melhor. Narrador. Dizendo isto, o lobo lançou-se para pegar a Chapeuzinho Vermelho, assim como ele fez com a avó. Os dois gritam. Chapeuzinho sai de cena e o lobo vai para a cama da vovó. Ele adormece e começa a roncar. Narrador. Enquanto isso, um caçador tinha visto o lobo entrar na casa da vovó e, desconfiado, quis ver se algo acontecia. O caçador, com uma espingarda, entra em cena, encontra o lobo, em vez da avó, dormindo e roncando. O caçador abre a barriga do lobo, vovó sai do lobo bem viva. Chapeuzinho Vermelho e a avó entram em cena. Dá a sensação de que a vovó saiu da barriga do lobo. Narrador. O caçador encheu a barriga de pedras e fechou de novo. Quando o lobo acordou, ele estava com tanta sede que correu para o rio para beber água. Como as pedras pesavam muito, ele caiu e se afogou. Enquanto isso, o lobo se levanta balançando, como se estivesse rolando, e vai deixar a cena. Narrador. Chapeuzinho Vermelho, avó e caçador dançam contentes porque eles se livraram do lobo. Essa é a leitura e agora eu vou explicar para vocês o que é o texto dramático. Vem comigo? Bom, crianças, como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre texto dramático. Texto dramático, ele faz parte do gênero dramático, que englobam os gêneros literários como o gênero lírico e o épico. Vou falar um pouquinho sobre o gênero lírico, sobre o gênero épico, e depois nós vamos entrar no gênero dramático, mais precisamente no texto dramático, que foi o que eu já li para vocês da peça da Chapeuzinho Vermelho. Gênero lírico. O gênero lírico se refere ao tipo de texto literário onde predomina a expressão de sentimentos e emoções subjetivas do sujeito lírico, o eu lírico. São maioritariamente escritos em versos, sendo textos breves por não apresentarem enredo,
mas sim a exteriorização do mundo interior do eu lírico. É um texto onde a pessoa que está escrevendo, que é o eu lírico, ela fala sobre ela, sobre os sentimentos dela. Ela não conta uma história ou narra um acontecimento, ela fala dela, dos seus sentimentos. Gênero épico. Origem do gênero épico. O gênero épico surgiu na antiguidade por volta do século 7 a.C., sendo os grandes representantes Homero, que é um poeta grego, considerado o fundador da poesia épica, com suas obras Ilíada e Odisseia, e Virgílio, poeta romano, com sua obra Eneida. Eles contam a história de um povo. A Ilíada e a Odisseia são histórias gregas e a Eneida é uma história romana, que conta a história onde os criadores fizeram a história de um povo, uma saga, uma história bem completa, com princípio, meio e fim. Texto dramático. Definição. O gênero dramático designa textos literários feitos para serem representados no palco. Sua origem, que remonta à Grécia Antiga, liga-se às festas religiosas em homenagem ao deus Dionísio, Baco. Ao longo dos séculos, esse gênero desprendeu-se da ligação com a religiosidade e foi incorporando as marcas de seu tempo e as características dos momentos literários em que foi produzido, sendo ainda produzido, lido e encenado. Como eu disse para vocês, são textos feitos para serem apresentados, são dramático, drama, ação, né? Então eles não dependem só da leitura, mas eles dependem da leitura e do movimento e de se ver toda a cena acontecendo e sendo representada. Elementos do texto narrativo. Esse gênero textual possui narrador, quem conta ou participa da história. Nós já vimos um pouquinho sobre isso nas aulas passadas, que o narrador ele pode simplesmente estar contando uma história, ou ele pode estar contando e participando da história que ele está contando, não é mesmo? Personagens. Os personagens são as pessoas às quais a história se refere ou participa dela. Todo mundo que aparece, como lá no caso da Chapeuzinho Vermelho. Apareceu o caçador, apareceu o lobo, apareceu a vovó, apareceu a mãe, apareceu a Chapeuzinho Vermelho. São os personagens da história. Rubricas são anotações que indicam o movimento dos personagens. Lembra que quando eu estava lendo, e vocês vão observar no caderno, ela vem escrito mais destacada no texto. Ela vem com uma cor mais escura, com uma letra um pouquinho diferente. Porque o que ela significa? Ela significa os movimentos que tem que acontecer. De entrar um personagem, sair um personagem, trocar um cenário, não é? O personagem tem que se comportar de alguma forma, igual falou lá, o lobo deita com a barriga grande, então quer dizer, ele tem que trocar da parte que ele pula para a vovó para estar deitado numa cama, colocar um enxerto na barriga para a barriga ficar grande, como se ele tivesse comido a vovó. Porque num texto dramático, como você vê a cena, então ela tem que ser de acordo com o que se leu, mas ela tem que ter um sentido, ela tem que ter um movimento. Então, essas rubricas são para você entender, para os atores entenderem o que eles têm que fazer em determinados momentos. Então, esta é a explicação sobre texto dramático. Lá no caderno de atividades, aula 1, caderno 5, aula 1, tem um texto, esse texto que eu li para vocês, da Chapeuzinho Vermelho. Então, eu quero que vocês peguem esse texto, leiam com muita atenção. Como eu disse lá na hora do vídeo da leitura da Chapeuzinho, eu vou deixar linkado aqui o vídeo de uma apresentação, de trechos da apresentação da Chapeuzinho Vermelho para vocês assistirem. E fiquem aí, porque daqui a pouco eu vou passar também o verso. É uma aula de língua portuguesa, então nós temos o verso. Se precisarem de alguma ajuda, eu estarei aqui. Podem me perguntar no Zap, podem me perguntar no privado ou no grupo, no nosso grupo lá do 5º ano. E, no mais, até amanhã. Tchau! Poesia
Primavera, uma adaptação de Ruth Salles. Que brisa, que brilho, reluz na planura, que as plantas repintam, nas cores se esmera? E enquanto me espanto, o regato murmura, se o verde revive, já é primavera. Que belos os prados, que brotos em festa, já brincam, já bolem na vida que impera. E enquanto me espanto, responde a floresta, renova-se a flora, já é primavera. Que riso nas rosas, que sopros suaves, que finas as flores na clara atmosfera. E enquanto me espanto, proclamam as aves, já vimos, já é primavera. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Bonitinho. É perigoso. Você quer ouvir? Mas é que eu quero, vamos cantar em tu. Vamos, uma dupla de dois, simbora. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. Pro quartel. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Acorde, 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 a bandeira nacional. Ali, eu lado de cá. Então quer saber, eu vou pelo lado de lá. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vó. Pela estrada, com 200 quilos de pedra no ombro. Quando de repente resolvi parar beber um pouco de água, né? Porque eu tava muito cansado. Quando de repente eu escuto o cidadão falar assim, mas que mula preguiçosa. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, quando fui ver, a mula era eu. Aí... Jumento não é, o grande malandro da praça. Trabalha, atrapalha de graça. Não agrada ninguém, nem homem não tem. É monstro e não faz pirraça. Fui barrada na portaria, sem filé, sem almofada, por causa da cantoria. Ai, não, vocês não almoçaram hoje não. Oi, criança! Vocês sabem quem eu sou? Ah, faltou mais uma coisa. Faltou lobo charmoso e lobo gostoso. E me fala uma coisa, menina. Menina, fala pra mim. Por que essas orelhas tão grandes, hein? Ah, é pra te ouvir melhor.
boca. Por que ela é tão grande? Não, vovó. É a sua netinha, Chapeuzinho Vermelho. Minha netinha? É. Mas que maravilha! Onde está minha neta? Me mostra, minha vovó. Eu tô tão feliz que a senhora está feliz. Mas quem é você? Agora mesmo você tava gordinha.